Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou recomendar para vocês o canal da Larissa Eben. Ela é membro da igreja, ela tem o talento de cantar, está se esforçando, para divulgar o trabalho dela e ela tem um canal no YouTube e nós podemos ajudar se inscrevendo no canal dela. Então, se você ainda não é inscrito no canal da Larissa Eben, vou deixar no final da descrição aqui o link, do canal dela. Você clica ali e se inscreva lá no canal dela, tá bom? Para que mais pessoas possam ter visualização do canal dela, para que o trabalho dela, de cantar possa propagar para mais pessoas, tá bom? Então todos vocês que não é inscrito no canal dela, se inscrevam. Vamos lá para a designação do Vem Segue de hoje. Eu vou começar aqui compartilhando com vocês Gênesis capítulo 30, o versículo 14 e o versículo 15, tá bom? No versículo 14, o que está acontecendo aqui, né? Lia, ela tinha mais facilidade de engravidar, tá bom? O Senhor, na verdade é dito na escritura que o Senhor abençoou, a madre dela ali, o ventre dela para que ela pudesse ter filhos, tá bom? Então o Senhor abençoou, ela já tinha 4 filhos, porém Raquel, ela era estéril, e não tinha tido filhos ainda. Olha o que acontece aqui no versículo 30, Gênesis 30, versículo 14. Diz assim, ó. E foi Ruben, que era o filho de Lia, nos dias da ceifa de trigo, e achou mandrágoras no campo e trouxe a Lia, sua mãe. E então disse Raquel a Lia, ora, dar-me das mandrágoras do teu filho. Bom, nós podemos ver aqui que no dia da colheita, de trigo ali, o Rubens, ele achou ali mandrágora, que é, se for a mesma mandrágora que eu pesquisei aqui, eu acredito que seja, ela é uma raiz, tá bom? É uma planta ali de raiz e ela tem alguns benefícios medicinais, tá bom? E também acreditava assim, que ela tinha o poder de afrodisíaco, tá bom? Portanto, as pessoas que fizessem uso dela seriam mais férteis e assim poderiam ter filhos, tá bom? Então essa era um tipo, do mito que existia por trás dessa mandrágora também, tá bom? Eu acredito que seja essa mesma mandrágora aqui que ela estava falando. Até porque, pelo contexto histórico aqui, a gente vê que quando Raquel vê que Rubens, ele consegue essas mandrágoras e entrega ali para a mãe dele, ela fica muito interessada nessas mandrágoras e pede, para Lia ali, para dar essas mandrágoras para ela. Mas a resposta de Lia é o seguinte, no versículo 15, diz assim, e ela disse, já é pouco que haja me tomado, o meu marido. Então nós sabemos que Jacó primeiro ele casou com Lia, depois ele se casou com Raquel, tá bom? Então por isso que ela fala, você já tomou o meu marido, ou coisa assim, porque ele casou 2 vezes ali. Então, primeiramente, ele se casou ali com Lia. Por isso que ela está dizendo essa palavra aqui. No hebraico, tá bom? O texto aqui, ele fica muito forte, tá bom? Às vezes as palavras. Então, tem que às vezes, explicar um pouco o contexto aqui para nós entender. E aí ela falou isso, Na verdade, ela negou essas mandrágoras. Ela falou, olha, não, você já tem meu marido. Ela fala assim, porque Raquel, ela tem muita atenção de Jacó. Jacó, ele ama a Raquel, ele sempre amou ela, foi amor à primeira vista ali. E essas duas irmãs, a gente consegue observar que elas ficam numa disputa ali por Jacó, querendo agradar Jacó, e tem essa disputa de quem consegue dar filhos para Jacó. Então tem todo esse problema nesse casamento aqui, tá bom? Inclusive, elas eram irmãs, e Moisés, Moisés que está escrevendo esse texto aqui, quando ele colocar lá na lei sobre os casamentos, ele fala assim que vai poder ter casamento, o homem vai casar com mais mulheres ali, mas não podem ser irmãs da mesma família ali. Ele coloca essa regra. Então aqui a gente vê um problema aqui por conta de serem duas irmãs com o mesmo marido ali. Bom, então mais na frente a gente vai ver que Jacó não, que Moisés ele coloca na lei essa proibição. Inclusive se casar com a mãe também, da nora ali, ou seja, casar com a filha e com a mãe também. Então ele coloca várias restrições ali, porque há problema nessas coisas, tá bom? Então vamos continuar no texto aqui, Ela continua dizendo assim, tomarás também as mandrágoras do meu filho, Já tem o meu marido, agora quer também essas raízes aqui, O fato é que
Raquel, ela fica muito interessada nessas raízes. Então ela diz o seguinte: e então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Né? Então ela faz uma negociação aqui, né? Ela fala: olha, eu vou falar com Jacó e você pode dormir com ele, né? Agora aqui no texto, tá bom? Eu não quero amenizar as coisas, mas quando um homem ele tinha duas mulheres, não é que ele aqui no caso, que ele dormia só com Raquel. Não devemos pensar dessa maneira. Eu não penso assim. Até porque Jacó ele vai ter 7 filhos com Lia, né? Então era impossível que ele não estivesse dormindo com Lia também. O que acontece quando o homem casa-se ali com mais de uma esposa? Ele divide o tempo dele. Então tem os dias da semana, então tais dias ele passa com uma e tais dias ele vai passar com outras, né? Então tem essa alternação ali. Então o que Raquel tá negociando é esses dias. Eu acredito que ela está negociando esse tipo de dias. Ah, ele é meu esses dias aqui, mas eu dou para você ele nesses dias aqui, né? Ela negociou dessa forma aqui, eu acredito, tá bom? Então, é um costume também na antiguidade e também hoje em dia no Oriente Médio, né? Que o homem se casa ali com mais de uma mulher, né? Eles casam normalmente com 4 ali. Como que eles fazem? Mas você tem que ter, pelo menos, condição de sustentar essas mulheres. Então, quem tem muita posse ali, tem essas condições, ele compra um terreno grande e ele divide em 4 partes. E aí constrói 4 casas. E aqui também não era diferente, né? Apesar de Jacó ele morar em tendas, tinha a tenda de Lia e tinha também a tenda de Raquel. Então, quando ele estava com uma, ele não estava com a outra, tá bom? Então, só para explicar aqui o contexto histórico aqui da situação. Bom, Lia, ela é apaixonadíssima, né? Sempre quis agradar ali Jacó. Então ela pega essas mandrágoras e dá ali para Raquel, né? E aí então ela fica ali com Jacó, né? E ela então, Raquel, ela pega essas ervas, né? Essa mandrágora e ela faz uso, tá bom? Então devemos lembrar aqui que Lia ela tinha 4 filhos, porém Raquel não tinha tido filhos ainda, né, do ventre dela, tá bom? E aí o que que acontece aqui, né? A gente tem que supor aqui que realmente passou algum tempo, porque no próprio contexto diz que Lia ela vai dar mais 2 filhos, né, para Jacó ali, né? Nós podemos ver aqui que a Raquel ela era estéril e ela então ela vai ter 2 filhos, né? Ela vai ter José e também depois de José Benjamim, né? Então ela vai ter esses 2 filhos depois desse episódio aqui dessas mandrágoras. Porém, nós não devemos pensar que é por causa das mandrágoras que ela vai engravidar e ter esses filhos, tá bom? Não é por causa das mandrágoras. Por que eu digo isso? Porque é feita essa negociação das mandrágoras, aí Lia vai engravidar uma vez, né? Vai ter o filho ali Isacar, né? Depois ela vai ter um outro filho chamado ali Zebulon, né? E depois que Raquel vai ficar grávida, né? Na ordem dos filhos ali. Então, aí também, para tirar qualquer dúvida aqui, falando, foi por causa das raízes, nós podemos ir no próprio texto, ó. Gênesis 30, 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu, e abriu a sua madre, abriu seu ventre, então ela teve filhos. Então, não fala que foi por causa dessas mandrágoras, né? Mas tanto Raquel queria muito ter filho, ela adquiriu essas mandrágoras. Eu acho que o interesse dela realmente era engravidar, mas não foi por conta das mandrágoras, tá bom? Foi porque Deus a abençoou e assim ela pôde ter os filhos aqui, tá bom? A gente vê um grande problema nesse relacionamento aqui por causa que essas duas irmãs elas têm essa disputas, né? Também compartilhando aqui bem rápido, né? A partir do momento que Lia ela tirou o foco o foco que ela tinha de felicidade era ter a atenção do marido totalmente ali para ela, né? Que ela fosse a mais querida ou coisa assim. E ela se frustrou muito na vida por conta disso. Quando ela mudou o foco da vida dela, né? Louvar a Deus, agradar a Deus, ela começou até os filhos que nasceram mudar o nome, né? Colocou o nome de alegria, exaltação, né? Mudou ali o sentido do nome do filho dela, porque a alegria ela encontrou em quem? Em Deus, né? Então as expectativas da nossa felicidade a gente tem que pôr em Deus,
tá bom? Então, a vida dela mudou também por conta disso. Bom, outra mensagem que eu quero compartilhar, outro versículo bem rápido aqui com vocês, é a parte que Gênesis 33, versículo 4 e o 5, que é a parte que Esaú se encontra, né, com Jacó, né? Eles estavam brigados há muito tempo, né? Jacó estava longe de Esaú ali, fazia 20 anos. Esaú tinha prometido matar ali o irmão Jacó, né? Então ele volta, né, para Canaã dessa vez, mas ele sente muito medo que o irmão pudesse matar ele, os seus filhos, sua família, né? Mas quando o Jacó encontra com Esaú, o encontro é totalmente arrebatador. Há um perdão ali, né? Então a gente pode ver. Vamos ver no texto aqui, ó. Gênesis 33, versículo 4. E então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o. Olha só, a atitude foi de Esaú, né? Ele correu. Jacó ele estava com medo de morrer, né? Então Esaú correu ao seu encontro e o abraçou. E o que mais ele fez? E lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Ambos juntos ali, né? Se deixaram o passado para trás, as coisas que haviam acontecido no passado para trás, dessa mágoa que existia entre os dois, e então foram felizes, né? Então é uma escritura aqui que fala sobre o perdão, tá bom? E aí então Esaú levanta os olhos, vê os filhos, a família ali de Jacó, né? E aí Jacó ele dá presentes ali para Esaú. Esaú falou, não, pega o que é seu para ti, meu irmão, eu tenho o suficiente para mim. Mas ele insiste e ele pega aqueles como presente, né? Ele tinha mandado ovelha, gado, tudo ali pro irmão dele, tá bom? E ele aceita então ali como presente, e é uma boa história de reconciliação, tá bom? Então eu peguei algumas escrituras aqui rapidinho para compartilhar sobre isso, né? Sobre essa reconciliação que nós devemos ter. Se você tem alguém, você tá brigado, nós devemos nos reconciliar, tá bom? O ensinamento que eu peguei aqui é Mateus 18, 21, quando Pedro, né, se aproxima de Jesus Cristo e disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu o perdoarei? Até 7? Lembrando aqui que nas escrituras a palavra 7, o número 7, ele significa completo, né, perfeição. Então, para Pedro, né, apesar desse número simbolizar perfeição, ele está falando realmente 7 vezes, né? Mas ele está citando que essas 7 vezes seria um modo generoso de perdoar ali o seu irmão que o magoasse, né? Se ele perdoasse até 7 vezes, estava suficiente, né? Então ele pergunta para o Senhor ali, se eu perdoar 7 vezes, o meu irmão me magoar 7 vezes, né, é suficiente, né? Eu não preciso mais perdoar o meu irmão? Ele usa desse símbolo, desse número 7 para compartilhar com ele ali. Porém, ele realmente acredita que está sendo generoso, porque, lembrando na época de Pedro ali, né, que vem da época de Moisés, a lei, né, olho por olho, dente por dente. Então ele acredita que ele está sendo muito generoso ali. Mas Jesus Cristo, ele diz, né, e se usa do mesmo simbolismo, ele diz assim, Jesus Cristo, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então aqui Cristo ele fala, não até 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Então ele usa o número da perfeição na sua plenitude ali. Não é para você fazer 70 vezes 7, 490, né, vezes ali. Mas sim que nós sempre devemos perdoar os nossos irmãos. Ter essa reconciliação, assim como Esaú e Jacó aqui, tá bom? Uma amizade que eu achei muito linda nas escrituras, que nós vamos chegar ainda na designação do Vem Segue, é de Jonathan com Davi, né? O rei Saul ali quer matar Davi e Jonathan ele sempre está salvando a vida do amigo dele ali, Davi. Lembrando que Jonathan ele era filho de Saul, né? Ele seria o rei se o pai dele morresse, mas ele não queria, para ele era mais importante a amizade. E ele apoiava que Davi fosse o rei, né, após o pai dele ali. É uma história muito linda de amizade aqui, tá bom? Bom, vou finalizar aqui com Provérbios 24, Provérbios capítulo 18, versículo 24, que tem uma parte que diz assim, há amigos mais chegados que um irmão. Verdade, né? Tem pessoas que são nossos amigos que eles são tão chegados, nossos, tão próximos, que parece que a amizade é mais forte
do que os laços de sangue, às vezes, que nós temos, tá bom? Então, eu deixo essa mensagem com vocês, lembrando o convite de vocês entrar no canal da Larissa Eben e se inscrever lá. Eu deixei marcado, inclusive, a música que ela compartilhou, que ela fez pro vô dela, que faleceu. O nome da música é Meu Amigo. Então tem tudo a ver com o tema aqui de amizade também, tá bom? Então, quem não é inscrito no canal da Larissa Eben, se inscreva também. E essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, falando sobre não ter intrigas, né? A gente viu ali no começo da leitura que Raquel e Lia, né, tinha que ter uma negociação, uma troca assim para fazer favor um para os outros, e nós não devemos ser assim, tá bom? Um com os outros. E eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.